gravada no seu coração, obra do Criador. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, a passagem continua. O que eu quero mostrar é que presume-se que quando Deus fala de bem e de mal, Deus não, Pedro, na passagem que lemos, e Paulo, lá em Romanos 13, quando eles falam do conceito de bem e de mal, alguém poderia perguntar, mas que conceito de bem e de mal é esse? Porque pode variar. Você pode ir para uma cultura numa certa época, até na mesma época, culturas diferentes, elas vão ter noções diferentes em algumas coisas, tudo bem, mas há um tipo de noção que independe de cultura e de época, porque é uma noção que vem gravada no coração, a noção de bem e de mal. Matar um ser humano é algo que transcende a cultura e época. Você maltratar alguém, você pisar na cabeça de alguém, é algo que fere. Você trair alguém, a ideia de fidelidade, cada cultura tem a sua forma de punir até duramente pessoas que traem a confiança do outro. Talvez a forma de mostrar isso certamente muda, mas o princípio está lá. Então, quando Pedro fala de bem e de mal, quando Paulo fala de bem e de mal, não estão falando de maneira relativa e que cada um vai interpretar da forma que achar melhor dentro da sua cultura. Não, é conforme está gravado dentro do coração do gentio, de nós que não somos judeus. Infelizmente acontece da maioria das autoridades se tornar ela própria malfeitora. O sistema do mundo é satânico. Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste século, e quase sempre ele consegue prender as autoridades para si. Ele as tem nas mãos. Eu disse quase sempre, em grande parte. Tem autoridades que são de Cristo, graças a Deus. Mas o fato da maioria das autoridades do mundo, desde que houve pecado entrando em Adão, não elimina o fato de que essas autoridades, mesmo debaixo de um jugo satânico, mesmo cegas, mesmo vivendo nas trevas, mesmo não respeitando o conceito de bem e de mal que eles trouxeram no coração, porque quando uma autoridade é corrompida ou corrompe e recebe pacotes de dinheiro no seu gabinete, aquela autoridade sabe que está pecando contra pelo menos, se ela não crê em Deus, mas pelo menos contra um princípio que ele ensina com certeza ao seu filho quando nasceu: não roube. E ela está roubando, ela ensina uma coisa e faz outra, então ela está pecando contra, no mínimo, a própria consciência. Então são pessoas que estão dominadas pelo pecado, não veem Cristo como Salvador, dominadas pelo diabo. Mesmo assim, tem uma missão divina, tem que prestar contas ao Deus até do diabo. Quer dizer que o Deus Criador é Deus do diabo? É, no sentido em que ele criou o diabo, e no sentido em que ele é soberano sobre o diabo, e no sentido em que ele vai jogar o diabo no lago de fogo, no sentido em que ele comanda os destinos do diabo. Então, nesse sentido de Deus como aquele que é soberano, criador, todo-poderoso, sim, Deus é o Deus do diabo. Mesmo assim, então, essas autoridades, com toda sorte de erros, de falhas, de moralidades, de morais e físicas e de todo jeito, políticas e tudo mais, vão dar contas a Deus pelo que fizeram. Cada traição ao povo, cada pacote recebido no gabinete, cada traição, cada vez que desobedeceram, pelo menos, a própria consciência, por esta lei implantada por natureza dentro deles, vão prestar conta ao Deus que os criou. Segundo ponto, obedecer às autoridades não significa obrigatoriamente concordar com elas, nem apoiá-las.
Deus não está perguntando, ou não está dizendo aqui, vocês obedeçam às autoridades que creem no capitalismo. Porque as comunistas, vocês podem deixar de lado, não obedeçam, porque eu não gosto de comunista. Nem entra aqui. Não fala desse aspecto, se é democracia, se é ditadura, ditadura light ou ditadura pesadíssima de mandar matar. Não entra nesse detalhe. Então, o que nós temos que obedecer? Temos. Agora, obedecer até quem faz o mal, visivelmente, uma autoridade absurdamente cruel e maligna, sim. Sim. Não significa que nós estamos obrigados a obedecê-la em tudo, e nem que ela está certa em tudo que faz, claro, e muito menos que Deus está aprovando o que ela está fazendo. Não, ela continua sendo ministro de Deus, sim, porque continua tendo uma obrigação, uma responsabilidade, e vai dar contas por aquilo. Nesse sentido é ministro de Deus, está sendo um péssimo ministro, mas e vai dar contas à autoridade que ele colocou naquela autoridade, a autoridade suprema de Deus, vai dar conta, sim, mas não quer dizer que está fazendo o que Deus aprova. Então, quando uma autoridade faz algo errado, ela pode e deve ser denunciada, até mesmo punida. Mesmo que uma autoridade seja ministro de Deus, Deus usa meios humanos para confirmar ou depor essa autoridade que Deus colocou. Há N formas de Deus constituir e introduzir alguém num posto de autoridade. Há mil maneiras. Então, o crente não deve pensar que está desobedecendo a Deus pelo fato de ele criticar, até de uma forma dura, e se opor a um certo governo. Agora, é importante observar que existem meios lícitos e reconhecidamente éticos, legais, para se fazer isto. Então, se opor a uma autoridade ou denunciar uma autoridade que não está sendo fiel aos princípios de Deus ali, pode parecer uma incoerência, mas não é incoerente desde que você a obedeça. Você segue as leis daquele país. E ao mesmo tempo diz, quem está no comando está fazendo errado, vamos substituir, deve ter outro, vamos colocar outro. Agora, fazer isso de uma forma digna, aceitável, sei lá, falando hoje em termos de século XXI no nosso país, fórum de debate, artigos de jornais, entrevistas, votos. No voto, você vota para uma autoridade tal sair e entrar outra. Então aquela autoridade é ministro de Deus, você está votando contra ela, então você está votando contra Deus. Não, isso é misturar as coisas. Porque, repito, o próprio Deus deu maneiras aprovadas pela nossa consciência, que por sua vez é baseada na palavra de Deus, para se opor a essa autoridade, mas de uma maneira lícita, digna, ética e aceitável. Então, eu não vou entrar em questões mais particulares, que são difíceis essas questões, e varia muito de caso a caso. É o crente entrando numa greve, o crente entrando numa passeata. É o momento de parar e examinar os ângulos que envolvem aquela questão, aplicar os princípios aqui e o crente tomar uma decisão. Não há um princípio geral, errado o crente participar de uma greve. Errado o crente participar de uma passeata, abaixo o governo tal, abaixo isso das autoridades. Errado ou é certo? Vamos ver, um minutinho, vamos conversar, senta aqui. Vamos conversar, quem é a autoridade, o que está fazendo, quais são os seus motivos para fazer isso, quem é que está lá naquela passeata, quem está por trás dessa passeata, que muitas vezes a passeata é liderada por pessoas que estão pessimamente intencionadas, talvez pior do que as autoridades que estejam lá, só querem o lugar delas, e às vezes a massa é simplesmente um poder de manobra dos líderes. Então vamos examinar mil coisas, aí o irmão, a irmã decide, eu vou participar desta passeata, que eu considero digna, lícita, e eu me oponho a essa autoridade, ou essas autoridades que estão aí. Ou então não vou participar desta greve, essa greve não está me cheirando bem, no sentido de princípios de Deus, quem está na frente, o motivo que estão colocando,
isso está arranhando a minha consciência. Não participe. É isso. Então o importante é o crente, não é decorar regrinhas. É impressionante como tem crentes que chegam querendo decorar. Pastor, isso aqui é permitido ou aprovado? Agora é muito cômodo eu chegar assim, permitido, obrigado. Ou então, não é permitido não, obrigado. O pastor disse agora, o pastor se entenda com Deus, porque ele me orientou, é o meu pastor. Nesse sentido, você trate de aprender os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que eu conheço e que estou pregando é a mesminha que você conhece, tem na sua mão e estuda, e também tem inteligência e tem condições de estudar e aprender. Tudo bem, tem as chamadas, tem os dons que Deus dá para pregar e coisas assim, mas a responsabilidade de aprender princípios para aplicar na sua própria vida é sua, não é minha. A minha é ensinar e lhe exortar, mas eu não vou aplicar por você, não, e nem vou assumir a responsabilidade por você, não. Eu vou mostrar os pontos e dizer, eu faria assim, assim, assim. Terceiro ponto, todo cidadão deve respeitar a autoridade. É difícil, né? É difícil, mas é assim. Então você respeitar certas autoridades que têm andado por aí, em todo o tempo, não é hoje, não estou apontando só para hoje, sempre. Você respeitar é muito difícil, porque às vezes você fica revoltado até pela forma anticristã com que muitas coisas são colocadas para funcionar, e posturas e tudo mais, mas eu acho que piadas grosseiras, deboches contra autoridades, charges desrespeitosas com relação a autoridades constituídas, gente, isso fere esse princípio bíblico, fere. E quando eu digo que é duro, esse aspecto é difícil, eu estou falando por mim mesmo, é muito difícil, muitas vezes eu respeitar certas autoridades, eu não achar legal ver uma charge criticando duramente alguma coisa razoável, e que é para ser criticado mesmo, mas na forma do deboche, do desrespeito, está errado. Então você se opor de uma maneira séria, como já coloquei, sim, mas na base do desrespeito, aí já é motivo de você examinar melhor suas intenções e seu coração. Quarto ponto, é que isso é importantíssimo, a obediência à autoridade tem limite. Ainda bem. Qual é o limite? É quando eu não concordo com o sistema político dele? Não. Já sei, é quando ele está fazendo coisas que não combinam com o que a Bíblia manda, está roubando direto, mentindo ao povo, já está todo mundo vendo isso, pronto, é o limite. Não, o limite é quando ele manda você fazer, ele ou elas, as autoridades, pode ser uma autoridade coletiva, um congresso, por exemplo, através de uma lei, fazer algo contrário aos padrões de Deus. Aí chegou o limite. Isso é muito claro em duas passagens que eu vou ler, não vou desenvolver, mas apenas quero lembrar a vocês. Onde é que tem isso na Bíblia? Está aqui. De uma maneira mais concentrada, podemos ver isso em outras passagens, mas em Atos capítulo 4, versículos 18 a 20. Atos 4, 18 a 20. Tratando-se aqui do início da igreja cristã, no caso dos apóstolos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, o sinédrio aqui, autoridade religiosa máxima da época. Mas Pedro e João, homens simples, lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha o contraste, vós, autoridades constituídas por Deus de um lado, e o próprio Deus do outro. Há uma discordância. As autoridades estão mandando eles fazerem uma coisa que fere diretamente o que este Deus aqui mandou. Pronto, chegou o limite.